Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Quero agradecer imensamente a vocês que têm nos acompanhado. Já estamos entrando no mês de novembro, né? Começamos o nosso programa lá em julho de 2024, já estamos em novembro. Então, muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui os nossos programas. Hoje é o nosso programa de número 19. Lembrando sempre que estamos estudando o livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, do nosso querido irmão Marcel Benedetti. Um livro que foi editado pela Mundo Maior Editora, um livro de 2009 e que infelizmente não tem mais à venda, mas a gente tem feito aí esses estudos e tem sido muito legal, muito bacana, né? O pessoal tem interagido bastante com a gente aqui nas nossas redes sociais, se identificando com muitas das perguntas que foram feitas por Marcel e que ele responde nesse livro, que é bem simples, e por isso que a gente está estudando ele aqui. Então vamos lá, vamos à pergunta de número 19 do livro Animais, Tudo que Você Precisa Saber, do nosso querido irmão Marcel Benedetti. Perguntaram para o Marcel: meu cachorro morreu e eu gostava muito dele. Era como um filho para mim. Perto de casa apareceram 3 cãezinhos para adoção, mas eu não quis, porque estou esperando o meu voltar. Estou errada? Olha, eu diria para vocês, fazer só um parênteses aqui, eu diria para vocês que eu me identifico muito com essa pergunta. Não que eu tenha vivenciado essa situação especificamente, de ver um animalzinho para ser adotado e acabei não adotando. Mas acho que todo mundo que já perdeu um animalzinho, que tem um pouquinho, né, de entendimento sobre as questões da espiritualidade dos animais, eu acho que já parou e pensou: puxa vida, será que meu animalzinho vai voltar? Se eu adotar um outro, eu vou ficar esperando, enfim, fica naquele dilema. Mas quando a gente estuda verdadeiramente essas questões, a gente entende, a gente sabe que existem muitos animaizinhos precisando de carinho, de um lar feliz. Então vamos ver o que o Marcel respondeu, depois eu continuo o meu comentário aqui. Não há o certo e o errado. Há o nosso livre-arbítrio. Há o que nos convém e o que não nos convém. Temos toda a liberdade de escolher entre um procedimento e outro. Ninguém pode criticá-la por sua escolha, pois quem é que pode atirar a primeira pedra? Tendo em vista que para cada escolha há também uma consequência positiva ou negativa, de acordo com a lei de causa e efeito, é sempre bom pensar nisto. E, para nos ajudar a pensar bem, temos o Evangelho servindo de guia nas decisões. Nesse guia encontramos Jesus dizendo: faça aos outros o que queres que lhes façam. E em outro trecho, Jesus diz: ame ao próximo como a si mesmo. Decisões como as que lhes causam dúvidas cabem a cada um em situações semelhantes. Mas o que você esperaria se fosse um bebê que tivesse sido abandonado por sua mãe no meio da rua, sem poder se alimentar sozinho e sem condições de sobreviver porque é ainda uma criança indefesa? O que você sentiria se encontrasse alguém que pudesse cuidar de você, mas não o faz, porque está esperando por alguém que sequer sabe quando voltará ou se voltará? E se um destes animais abandonados for quem você estava esperando? Lembre-se de que o tempo é outro conceito relativo, e o animal poderá reencarnar rapidamente ou não. Talvez já tenha reencarnado, talvez você o esteja perdendo novamente. Quem sabe? As possibilidades são infinitas. Bom, vamos lá. Eu confesso que eu não leio as perguntas antes, tá? Então eu sou meio que surpreendido também com as respostas do Marcel, até para poder ter um comentário mais isento, mais imparcial. O Marcel falou muitas coisas aqui interessantes para a gente refletir, para a gente pensar no sentido, por exemplo, do livre-arbítrio. Nós temos a nossa liberdade de escolha. Nosso livre-arbítrio é sagrado. Ninguém pode interferir no nosso livre-arbítrio. E claro que as decisões que nós tomamos, elas geram consequências, boas ou ruins, dependendo do andamento da nossa vida. Ver uma situação como essa, né, da pergunta que foi feita. Eu vi ali um animalzinho, mas eu estou esperando o meu voltar e eu não adotei. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é respeitar, para aqueles que realmente querem esperar,
uma possível volta do seu animalzinho, é esperar o mínimo da gestação de um cachorro, de um gato, enfim. Se esse tempo for respeitado, por exemplo, seu animalzinho morreu hoje, passou-se um tempo aí, que eu não sei exatamente qual é o tempo de... Eu sempre confundo, na verdade, o tempo de gestação de cachorro e gato. Se esse tempo foi respeitado, pode ser o seu animalzinho, por que não? A gente não sabe. Se, por exemplo, o seu animalzinho morreu hoje e no dia seguinte você já encontra um animalzinho ali para ser adotado, claro que não é o seu animalzinho que está voltando, né? Ó, tô procurando, enquanto tô falando aqui, tô procurando aqui na internet, ó. A gestação de um cachorro, por exemplo, varia entre 58 e 68 dias, ou seja, 2 meses e um pouquinho mais, né? Então, se o seu animalzinho, se foi um cachorro, e o gato dura 65 dias, ou seja, pouco mais de 2 meses, vai. Vamos colocar, vamos para arredondar, 3 meses, né? Ou 2 meses e meio. Se esse tempo não foi respeitado, então provavelmente não é o seu animalzinho. Mas, como o Marcel colocou aqui, e muito bem colocado, diga-se de passagem, e eu já tinha até falado isso antes de ler a resposta dele. Se você vê ali alguém necessitando de ajuda e você pode ajudar, por que não ajudar? Se você vê um animalzinho de rua, ou sabe, sei lá, de algum lugar que, puxa, nasceu ali uma ninhada, ou mesmo as ONGs, os abrigos, que estão superlotados de animais, todos eles, todos precisando de amor, de carinho, de um lar feliz. Se você tem condições de adotar, se você tem condições de prestar essa caridade para um outro animalzinho, por que não fazer? Até porque, a gente até comentou isso em outros programas aqui, a gente sabe que os animais podem voltar para a gente sabe que os laços de família eles não se rompem, mas nós não sabemos quando e em que circunstâncias eles irão voltar. É algo que, e mesmo que a gente soubesse, será que a gente lidaria bem com essa situação? Outro dia eu estava pensando nisso. Imagine, por exemplo, vou pegar aqui o meu exemplo, a Paçoquinha, que sempre participava aqui das lives comigo, sempre estava aqui comigo, enfim. Eu confesso a vocês que gostaria muito que ela voltasse para mim, uma nova encarnação. Gostaria muito que, e mais do que isso, a gente sempre quer uma coisa, a gente nunca está contente com uma coisa só, a gente sempre quer mais. Gostaria que ela voltasse, mais do que isso, gostaria que soubesse que ela está voltando. Gostaria de saber que, puxa, aquele animalzinho ali é a Paçoquinha e por isso eu vou adotar ela. Mas a gente não tem nós não temos condições de saber isso. E ainda que nós soubéssemos, né? Puxa, vamos imaginar que de alguma forma eu soubesse que a Paçoquinha já voltou. Só que ela está na casa de alguém, está num lar feliz, porque ela precisa daquela experiência, porque aquela família talvez precise daquela experiência. Será que eu saberia lidar com isso? Será que eu conseguiria, se eu tivesse acesso, né, à nova casa dela, será que eu ficaria feliz, totalmente feliz e desprendido em saber que, puxa vida, eu queria porque eu queria que ela voltasse, mas ela está numa outra casa, está com uma outra família. Ou ainda, se eu soubesse que ela está perdida pela rua, que ela está, por exemplo, sendo um animalzinho de um morador de rua, por exemplo, de uma pessoa em situação de rua, só que para aquele morador de rua, aquele animalzinho é o único ser que ele ama. E que ela precisa, de repente, passar por aquela experiência, porque nós sabemos pela doutrina espírita que nós temos que passar por várias experiências, inclusive os animais. Eles não têm expiações, mas eles têm as provas, eles têm as questões que eles precisam passar para a própria evolução dele, para o crescimento espiritual dele, embora a gente às vezes não consiga entender dessa forma. Então, saber dessa informação, ou ir atrás dessa informação, e a gente sabe que tem muita gente aí que se diz detentor dessa informação, cuidado, muito cuidado, porque infelizmente tem muitos oportunistas aí que às vezes querem explorar a dor de um tutor, a dor de uma pessoa e dão uma informação aí que às vezes não é exatamente corresponde à verdade. Então, por tudo isso, por tudo aquilo que o Marcel falou, a gente tem o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas, mas se você tiver condições de adotar um animalzinho de rua
em algum abrigo. Evite comprar, né? Porque amor não se compra, amigo não se compra. Faça essa caridade. E se aquele animalzinho que você tanto amou tiver que voltar para você, um dia ele vai voltar e da forma às vezes mais inusitada possível. E às vezes, por um olhar, por uma troca de olhares, a gente vai conseguir identificar que aquele animalzinho já esteve com a gente. Então, são situações que assim, nada melhor do que a prece, nada melhor do que a gente elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso amigo espiritual, ao nosso anjo de guarda, e pedir a Ele a orientação necessária para que a gente tome as melhores atitudes. Eles não vão dizer para a gente, faça isso ou faça aquilo, mas eles vão nos orientar, vão nos sugerir, e aí a decisão final cabe a cada um de nós. Para encerrarmos aqui o nosso programa de hoje, trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 13. Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência. Bem a calhar aqui esse comentário. Quero agradecer mais uma vez a vocês que estiveram conosco em mais este programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a todos. Compartilhem, né, os nossos vídeos, compartilhem aqui os nossos programas com aqueles que vocês sabem que precisam receber um pouquinho dessa informação, um pouquinho dessa ajuda. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal!